Sabe, tem uma história lá no livro de Jeremias que é simplesmente fascinante. É sobre uma visita a uma oficina de um oleiro. E o que parece ser uma cena super comum do dia a dia, na verdade revela uma mensagem muito profunda sobre nações, sobre as nossas escolhas e principalmente sobre a chance de sermos refeitos. Ok, então nosso roteiro aqui é o seguinte: a gente começa com a história em si para entender o que aconteceu. Depois, vamos decodificar os símbolos, sabe? Entender quem é quem nessa parábola. Aí, a gente mergulha na ideia do poder absoluto do oleiro. Vê como a escolha do barro se encaixa nisso tudo. E por fim, a gente desvenda a mensagem principal, que tem dois lados, um de advertência e outro de muita esperança. E tudo começa de um jeito bem simples, na verdade. O profeta Jeremias recebe uma instrução bem direta. Desce até a casa do oleiro, porque lá eu vou te dar uma mensagem. Simples assim. E chegando lá, o que Jeremias vê é a chave de tudo. Ele fica observando um oleiro trabalhando na sua roda, moldando um vaso de barro. Só que, no meio do processo, o vaso apresenta um defeito. Fica estragado. Mas olha que interessante. O oleiro não joga o barro fora, de jeito nenhum. Ele simplesmente amassa tudo e recomeça, transformando aquele mesmo barro numa peça totalmente nova, uma criação com um novo propósito. Então, é claro que essa cena toda não era só sobre cerâmica. Era, na verdade, uma parábola viva. Uma encenação para comunicar uma mensagem urgente para o povo de Judá, que, segundo a fonte que a gente está analisando, estava num estado de falência espiritual. A metáfora aqui é bem direta, né? O oleiro, que trabalha com total controle, com propósito e autoridade sobre o barro, representa Deus. E claro, o barro, o material que está sendo moldado ali nas mãos do artesão, esse barro representa o povo de Judá. Essa analogia, por mais simples que pareça, é a base para a gente entender um conceito teológico gigante. E essa relação entre o oleiro e o barro nos leva direto a um conceito central: a soberania divina. Soberania, essa palavra significa que Deus tem o poder e a liberdade total para agir de acordo com a sua vontade. É exatamente como o oleiro, que é livre para pegar aquele barro e fazer o vaso que ele quiser. Essa liberdade total para construir, para derrubar, ou, como na história, para remodelar, isso ilustra perfeitamente o ponto da parábola. Deus tem a autoridade de mudar os planos que ele tem para uma nação, e essa mudança depende muito das ações dessa nação. Bem, isso nos leva a uma pergunta, que é inevitável, né? Se o oleiro tem todo o poder, todo o controle, o barro tem alguma escolha? Ele participa de alguma forma do processo? E a fonte que a gente usa como base para essa análise encara essa questão de frente. Fica bem claro que não é uma coisa ou outra. Os dois conceitos, soberania de Deus e responsabilidade humana, existem ao mesmo tempo. Ou seja, a cooperação humana é fundamental. Mesmo Deus sendo soberano, as escolhas do povo, se arrepender ou se rebelar, influenciam diretamente a forma como ele age. A resposta do barro, digamos assim, é o que determina o resultado final da obra. E tem um detalhe no texto original que é a chave para entender isso. Presta atenção. A falha surgiu no barro enquanto ele estava nas mãos do oleiro. O texto não diz que o oleiro quebrou o vaso. Isso quer dizer que foi a imperfeição do próprio material que motivou a mudança de planos, e não um capricho do artesão. Faz toda a diferença. Com tudo isso em mente, a gente chega ao núcleo da mensagem que Jeremias precisava entregar. E não era uma mensagem de uma nota só, não. Ela tinha dois lados bem distintos, ambos muito poderosos. Por um lado, era um aviso bem sério sobre as consequências da rebeldia e da idolatria deles. Mas, por outro lado, essa advertência vinha embrulhada numa oferta de esperança, de restauração. Era um lembrete do amor de pai que Deus tinha por eles e dos bons planos que ele ainda queria realizar. Aliás, esse jeito de ensinar usando alegorias fortes, coisas do mundo real, era uma marca registrada do ministério de Jeremias. Isso só mostra o esforço sem fim de Deus para tentar se comunicar e alcançar um povo que insistia em seguir o próprio caminho. No final das contas, a história da Casa do Oleiro é uma daquelas que atravessam os séculos. Ela nos lembra que não importa o quão defeituoso o barro possa parecer, não importa o quão estragado ele esteja, nas mãos do mestre oleiro sempre existe o potencial para um propósito novo e belo. A grande questão que fica é, como é que o barro vai responder?